Olá, bem-vindos ao vídeo. Vamos falar um pouco aqui sobre a evolução dos jogos eletrônicos e para começar vamos falar de jogos eletrônicos criados lá atrás, os primeiros jogos, como por exemplo XO, que era um jogo da velha, e Tennis for Two, que era uma simulação de jogo de tênis. Os dois foram feitos para computadores analógicos. Seguindo esse conceito de jogos eletrônicos normalmente mais voltados para jogos de esportes, as empresas começaram a pensar em desenvolver um sistema para rodar esses jogos e ganhar em cima disso. E disso surgiu o primeiro console, o Magnavox Odyssey, muito simples, e não havia processador, não tinha cartuchos, cor nem som, ele era bem simples mesmo. E a Atari, com um processador mais potente de 8 bits, que processa 8 bits por vez, lançou o Atari, onde já tinha cartucho, som, cor, o console era muito mais potente, marcando aí a segunda geração do jogo. Da segunda para a terceira geração não houve grande avanço na tecnologia, apenas uma adição de chips gráficos e de áudio melhores que deram mais cor e mais canais de áudio. Avanço mesmo foram nos jogos, que surgiram jogos incríveis, melhores como Super Mario. Já na quarta geração tem um avanço maior, um processador que atua em 16 bits, tendo uma melhora de desempenho e de gráfico significativo. Além disso, os jogos começaram a ser salvos em CDs, que permitia muito mais armazenamento, podendo gerar jogos muito maiores. As empresas começaram a pensar como inovar nos gráficos, já havia alguns jogos e fliperamas que usavam o 3D. Apareceram alguns consoles com essa tecnologia, mas a Nintendo foi a primeira a lançar o console totalmente voltado para o 3D. Ele era superior por poder ter mais polígonos e tinha um maior desempenho, que foi o Nintendo 64. A partir daí os jogos começaram a avançar muito na tecnologia, com processadores melhores, tecnologias melhores. Por exemplo, com o Kinect, que não foi tão bem recebido, mas abriu portas para tecnologia maior de movimento. A tecnologia RTX que permitiu o tempo real de renderizar reflexo. E o que a gente imagina ser o futuro do mundo dos jogos e da tecnologia, a realidade virtual. Bom, vamos falar agora um pouco de animação. As animações elas fazem parte de um universo muito amplo. E ainda que a gente esteja falando de jogos, é difícil desassociar essa área do cinema. Uma das técnicas mais conhecidas e antigas de animação é a tradicional, onde se utilizam células de papel ou acetato para fazer os desenhos, para posteriormente serem fotografados ou digitalizados, gerando por meio da sequência a animação. Já a animação de recorte é caracterizada pela utilização de cenários, objetos e personagens recortados. Os papéis, tecidos e fotografias utilizados no passado deram espaço para recortes simulados por software, tornando tudo digital. Agora, se hoje os games podem se orgulhar de entregar gráficos extremamente realistas, uma das técnicas responsáveis por isso é a chamada rotoscopia, que transforma filmagem em animação. Um jogo muito famoso que utilizou dessa técnica foi Prince of Persia. O criador do game filmou seu irmão correndo, pulando e se esforçando para subir em lugares altos. E por último, a gente tem a animação 3D, que começou a se popularizar em 96 através do primeiro longa de sucesso nesse estilo, que foi Toy Story. O 3D ele se caracteriza pela elaboração de personagens, cenários e objetos em software e ferramentas de efeitos. Os constantes avanços tecnológicos nessa área resultam em sistemas de animação 3D cada vez mais eficientes. A inteligência artificial é algo criado a partir de dados de computador e softwares, tendo a capacidade de pensar como ser humano, mas sem emoções e indecisões. Está presente no nosso cotidiano, na saúde, no trabalho, até proteger na nossa casa. Na área de jogos não poderiam ser diferentes, já que o ser humano quer entrar naquela realidade e sentir as aventuras que sempre sonhou, e isso pode ajudar pessoas com deficiência ou pessoas que estão especializadas. Uma parte do ser humano tem medo que a VR possa se revoltar e nos destruir. Mas tirando isso de lado, há ainda muitos projetos que ainda não vimos com a inteligência artificial que podemos criar com ela. No Japão, em seus desenhos é mostrado várias vezes que o ser humano pode fazer milhares de coisas com a inteligência artificial. Se investirmos muito na indústria e também na ciência, podemos chegar aos novos projetos com inteligência artificial para que a nossa vida melhore cada vez mais.